Fé, a corda invisível que enforca em silêncio. Sabe que os legendários é um movimento que ajuda homens baixos, homens limitados como eu, a homens a vencer os obstáculos. Eu sou um apoiador do Legendário. Não sou só um legendário, sou um apoiador. Vivemos numa era onde a fé deixou de ser um ponto sagrado e se transformou em algemas invisíveis. Tira da tua ideia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você tem que ter pastor, irmão. Meu pastor é Jesus, está amarrado. Você tem que ter pastor, autoridade na terra. Diga glória a Deus. As pessoas não acreditam mais em Deus, acreditam no pastor, no coach, no guru de Instagram. E agora, os legendários. Uma moda que posa de revolucionários enquanto aplicam o mesmo teatro de controle mental. Eles se autodenominam legendários, prometem resgatar a masculinidade e dar rumo aos homens perdidos e levantar uma geração forte. Mas o que vendem, no fundo, é o mesmo que coaches e gurus. Então, meus irmãos, eu sei que tem muitas críticas. Eu louvo a Deus por isso. Sabe por quê? Se 100% estivessem batendo palmas, eu ia ter minha desconfiança que vocês não estão incomodando o reino das trevas. Aleluia! Eu navegarei no oceano do Espírito. Tudo parece ser bonitinho, o movimento cristão, mas não passa de uma seita, cujo único objetivo é captar dinheiro dos otários, através desse show da fé. Se você não pagar 80 mil reais para participar, você não é aceito. E a regra principal dos legendários é ser submisso e deixar que alguém te diga o que é ser homem. E essa brincadeira não é barata. Para aprender a ser homem cristão é 81 mil reais. Legendários nada mais é que um bando de homens cheirando a bunda de outro homem no meio da selva. Um movimento caro para homens ricos e brancos, porque para virar homem você precisa ter grana. Se você for pobre, você não é aceito nesse clã. É um movimento sobre mercantilização e sobre elitização da fé. Você só conhece Jesus e vira homem se você tiver poder aquisitivo suficiente para poder entrar dentro do nosso grupinho. Essa foi a melhor definição desse movimento legendários. Homens ricos, mas fracos emocionalmente, que pagam para se sentirem homens, cantando, pulando, fazendo provinhas idiotas, como se fossem adolescentes fazendo acampamento. Acham que vão ser homens melhores escutando frases motivacionais feitas pelos organizadores e que vão se encontrar, que vão se conectar com Deus com suas fé cristã. Mas para isso tem que botar o uniforme, tem que pular, tem que cantar, tem que fazer provinhas e tem que ter muito dinheiro também. Pois nessa seita a sua fé não vale nada se você não tiver dinheiro. E olhem só o que os seus líderes falam. Sabe que os legendários é um movimento que ajuda homens baixos, homens limitados como eu, a homens a vencer os obstáculos. Assim como toda seita, o fiel é a ovelha, que tem que pagar, se ajoelhar e se humilhar. Nós ensinamos esses homens que família não se abandona. Nós ensinamos esses homens a perseverar, a reconhecer que eles são pequenos demais. A fé foi sequestrada e virou um negócio bilionário. No lugar de um Deus transcendente, colocaram um homem com microfone, sorriso plastificado e uma conta bancária cada vez mais gorda. Todo grande líder religioso é milionário, sempre através do show da fé. E não adianta querer discutir com eles. Sei lá o que o pastor está fazendo com o meu dinheiro, você não tem nada que saber. Isso é problema do pastor, do bispo, ou da igreja, da instituição, isso é problema dele. A mesma coisa, você paga imposto, se o governo rouba o seu imposto, etc., isso é problema dele. Seu problema é honrar. Pois é, se você não quiser ser dizimista, o problema é seu.
Todos os coaches, gurus, influenciadores digitais estão ricos também, através da fé das pessoas e de suas fraquezas. A fé deles não move montanhas, move dinheiro. A maioria das pessoas não seguem a fé, a Deus, a Cristo. O que elas fazem hoje é seguir e idolatrar alguém. O pastor, o coach, o guru, o influenciador digital. E nós vivemos numa geração de homens fracos, que pagam para dar gritinho de masculinidade, que choram e ficam carentes por palavras motivacionais com discursos baratos. E esse Legendários é só mais uma seita que explora a fé cristã com discursos motivacionais baratos. E adivinham só quem está por trás dessas seitas? Os coaches, os influenciadores digitais. Eu sou um apoiador do Legendário. Não sou só um Legendário, sou um apoiador. O tanto de filhos, os pais dando atenção agora. Pergunta o tanto de canalha que deixou de ser canalha lá na hora que subiu aquelas coisinhas lá. Só que a gente tem a tendência, vê um negócio dando certo, vamos bater. Eu tenho certeza, eu sou um apoiador do Legendário. Não sou só um Legendário, sou um apoiador. Eu senti no meu Legendário que a gente acabou de bater 100 mil pessoas fazendo Legendário. Nós vamos colocar em 100 milhões de pessoas. Eu estou usando as minhas companhias para fortalecer o movimento, pra você entender. Não tenho sociedade, não ganho nada com isso. E paguei o meu ainda. Mas vou te falar, eu amo ver prosperar. Eu falei pro Chepe, ele é da Guatemala. Eu falei, esse trem só funciona porque não foi o brasileiro que fez. Se fosse um brasileiro, eles tinham destruído o brasileiro já. E falado mal disso. Mas como é de fora, ninguém detecta isso. E o negócio tá lastrando pela terra. Mas Sal, você acha mesmo? É um produto gospel? Deixa eu te falar, país que não é militarizado, onde a maioria das famílias não tem pai, as que tem pai, pai não presta, manda pro Legendário que nós vai meter a mão na orelha desse homem lá. É a nação que precisa. É a geração que precisa. O tanto de cara fraco que eu já vi na minha vida. Lá no meu Legendário dos Estados Unidos, fui pegar no remo, o povo no barco reclamando. Tá reclamando de quê, cara? Tem braço pra remar, cala a boca e remando. E o cara, se eu ficar 1 hora remando aqui, eu morro. Eu falei, e se for 3 horas? Continua remando e cala a boca. E remando. E eu não parei de remar. 4 horas, 5 horas, 6 horas. Vocês piram, ficamos remando 12 horas naquela... Ah, morre, diabo! A estupidez humana não tem limites. Fé verdadeira não cobra entrada e nem vende pensão. Mas aqueles que buscam respostas e soluções fáceis para a vida acabam caindo no show da fé. Para aqueles que acreditam realmente em Deus, parem de seguir pastores, coaches, gurus, influenciadores digitais. Você é capaz de ler a palavra, você é capaz de pensar e refletir sozinho. Religiões e seitas foram criadas pelo homem, é o culto da personalidade. A fé, quando mal direcionada, vira uma ferramenta de manipulação. E lembre-se, só o conhecimento liberta o homem. E não vai ser através de coaches, pastores e agora essa tal seita Legendários. O Legendários está em alta e tem arrastado uma série de famosos como Thiago Negro, Pablo Marçal, Joel J, Thiago Brunet, entre outros. Mas será que essa nova onda de despertamento masculino é um avivamento? Ou é só mais uma modinha do mercado gospel? Você paga 2.000 por um fim de semana e uma promessa, se tornar um homem de verdade. Nos últimos meses, o Legendário se tornou um dos movimentos mais comentados e também mais misteriosos sobre masculinidade no Brasil. Homens que entram em silêncio e saem dizendo que foram transformados para sempre. Mas o que é de fato os Legendários? É um retiro? É um treinamento? É um culto? Ou algo maior do que tudo isso? Fundado em 2015 por Chepe Putson, formado em administração de empresas e como mestrado em marketing, ele é pastor da igreja Casa de Deus, na Guatemala. O Legendários é uma experiência intensa que mistura Bíblia, marketing, autoajuda, guerra espiritual, gritaria, suor e promessa de renascimento. Você entra fraco e sai forte. Pelo menos é o que dizem. Mas por trás dos vídeos motivacionais, dos gritos de guerra e do networking, há algo que pouca gente ousa questionar. Qual é o preço real de se tornar um homem de verdade? Agora imagine um lugar onde você é isolado de tudo, sem celular, sem poder se comunicar, com períodos extensos de jejum e privação de sono, sem saber exatamente o que vai acontecer. Agora, imagine que nesse lugar você é acordado antes do nascer do sol. Participa de dinâmicas emocionais intensas e escuta discursos que te fazem chorar, mesmo que você nem saiba exatamente o porquê. O encontro com Deus. Você não pode falar com o mundo externo e o que acontece lá dentro não pode ser contado. E no final de tudo, a frase que ecoa é sempre a mesma. O encontro é tremendo.
Mas e se essa mesma fórmula estivesse sendo usada hoje com outra roupagem? Uma nova estética, um novo vocabulário e um novo preço. Um movimento masculino que mistura fé, performance e superação, mas por trás do discurso de ressignificar a masculinidade há uma estrutura muito mais antiga e muito mais manipuladora. Assim como no encontro com Deus, os participantes do Legendário são colocados em um ambiente extremo, desconectados, desorientados e emocionalmente expostos. São submetidos a provas físicas, técnicas de grito coletivo, confissões públicas, depressões emocionais levadas ao limite. Na psicologia isso tem nome. Se chama estado alterado de consciência. É o que acontece quando o cérebro entra em exaustão e os filtros racionais param de funcionar. Nesse estado você já não analisa, você só absorve e acredita. E então, qualquer ideia que vier depois entra direto no seu coração, sem perguntas, sem filtro e sem pensamento crítico. Mas isso é espiritualidade ou engenharia emocional? O cansaço não é só uma consequência, ele é uma ferramenta. E quando usada com má intenção, pode transformar retiros espirituais em palcos de controle. Palcos caros, muito caros. Somos os filhos do meio da história, gente. Sem propósito, sem lugar. Nós não temos grandes guerras, nem grandes depressões. Nossa grande guerra é a guerra espiritual. Nossa grande depressão é nossas vidas. Durante séculos, ser homem foi sinônimo de força, liderança e coragem. Mas nas últimas décadas, tudo isso se tornou um problema. Hollywood ridicularizou o homem tradicional. A publicidade o tornou inútil. A academia o rotulou como tóxico. E o feminismo o classificou como opressor por natureza. E o resultado? Uma crise de identidade. Uma dor cultural gigante. E onde há desespero, há mercado. Uma demanda emocional profunda e a resposta virou produto. Palestras motivacionais, treinamentos com coach, ringue de boxe dentro da igreja, machonarias, culto com charuto e cerveja liberada, canais de Red Pill. O mercado conta com uma infinidade de produtos prometendo recuperar a masculinidade verdadeira. E um deles foi a base para a construção do Legendários. O fundador Shep Putson contou em entrevista que se inspirou no livro Coração Selvagem, de John Eldredge. O best-seller influenciou muitos homens cristãos ao redor do mundo, especialmente em ministérios masculinos. O livro defende que o homem foi criado fora do jardim, em um ambiente selvagem e depois foi colocado no jardim. Ou seja, o homem carrega um espírito indomável, rebelde no bom sentido, que deve ser celebrado e não reprimido. O coração masculino, segundo Eldredge, precisa de aventura, risco e liberdade para ser plenamente vivo. Ele afirma que rebeldia e impulsos selvagens fazem parte do design original de Deus, mas o livro Homens de Verdade de Richard Phillips é uma resposta direta a isso. Phillips considera essa visão equivocada e perigosa e argumenta: o homem foi criado para o jardim e não fora dele. Baseado em Gênesis, afirma que Deus colocou o homem no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. O chamado original do homem é ordem, responsabilidade, obediência e liderança piedosa, e não uma aventura selvagem. A rebeldia é fruto da queda e não do design original. O desejo por vida selvagem é, segundo ele, reflexo da rebelião do pecado. A verdadeira masculinidade está em submeter-se ao senhorio de Cristo, não em seguir impulsos. A masculinidade bíblica é moldada pela palavra e não pela cultura. Ele critica Eldredge por basear seus conceitos em filmes como Coração Valente e Gladiador. Isso, segundo ele, gera uma masculinidade romantizada e carnal, distante do exemplo de Cristo. Segundo a neurociência, mais de 90% das decisões humanas são tomadas no piloto automático. Não é a lógica que manda, é a emoção. Seu cérebro reage antes de pensar. É aí que entra o neuromarketing, área que usa princípios da neurociência para entender como tomamos decisões e muitas das vezes inconsciente. No livro As Armas da Persuasão, Robert Cialdini descreve como caímos em gatilhos mentais automáticos e como o Legendário utiliza desses gatilhos. Escassez. Você é totalmente privado do que acontece dentro do evento, o que gera uma curiosidade absurda. Autoridade. O fato de que pessoas famosas participam do evento, isso te dá segurança. Prova social. O número de participantes é gigante, o que provoca o efeito manada. Compromisso. A ideia de se tornar um marido melhor e um pai melhor se vende automaticamente para você. Reciprocidade. A sensação de fui ajudado gera a vontade de indicar para outras pessoas. Se você consegue identificar mais gatilhos mentais, deixa aqui nos comentários. Tá rolando. É porque eu sou... Esses caras é bom de marketing, que eu sou curioso também. Te Você não é convidaram? curioso? Cara, sou. Todo mundo tá indo.
Aí volto, mano, tem que ir. Essa porra aí pra ver o que é. Não dá vontade, não? O ápice da manipulação acontece quando a emoção e decisão se encontram. E então vem a oferta. 2, 5, 80 mil, você não tem esse dinheiro sobrando, mas o seu cérebro racional já foi desligado há meia hora. Porque agora você não está comprando um evento, você está comprando redenção, você está comprando um novo eu. Existem diversos problemas doutrinários e teológicos envolvendo legendários, mas eu não vou falar sobre eles aqui. Essas questões já foram bem abordadas pelo Iago Martins e o Vitor Fontana no canal deles. No fim das contas, o Legendários não passa de um produto altamente lucrativo e destinado a homens de classe média, entediados com a vida e que tem dinheiro para gastar à toa. Você que acorda às 5 da manhã para pegar trem lotado, trabalha 12 horas por dia, cria seus filhos e cuida da tua esposa, meu amigo, não perca seu tempo com algo que vai te deixar eufórico por uma semana e depois que a adrenalina passar, tua vida volta ao normal. O mundo está cheio de gurus, métodos e rituais que prometem fazer de você um homem de verdade. Mas só existe um homem perfeito, e ele não cobrou nada para te transformar. Ele lavou os pés dos discípulos, chorou com os que sofriam, confrontou os hipócritas e morreu pelos seus amigos. Ele não prometeu status, prometeu a cruz. Não ofereceu um final de semana de poder, ofereceu uma vida inteira de verdade. Se você está buscando um modelo de masculinidade que não pode ser comprado, olhe para Jesus, porque no fim das contas, o homem mais forte que já pisou na terra foi também o mais humilde. E ele ainda está chamando homens. Isso aí todo mundo já desconfiava, viu, galera? Não precisa ficar aí gritando pros quatro ventos, não. O grito de guerra deles é: nós vamos para o pau. No show da Lady Gaga não tem grito de guerra assim não, tá? Todo mundo zoando os caras, falando que eles vão pra montanha se pegar, e não teve um assessor. Pra falar: ô galera, esse grito de guerra aí, o mindset dele tá errado, vocês não acham não? Dá uma dica pra vocês: não precisa subir uma montanha pra ir pro pau, não precisa. Tem um aplicativo chamado Grindr. O pau vai até a sua casa. Olha aí, que lindo, mano. Tanto de pai de família se inscrevendo pra ir pro pau. Antes dos próximos vídeos que vai aparecer aqui, que a gente vai fazer o react, vamos dar uma lida no que precisa levar pra colônia de férias da machonaria aqui. E isso que eu tô lendo aqui, tá? Eu tirei do próprio site deles, viu? Vamos lá. Mochila, documento, até aqui, tudo certo. Vamos lá. Calça pra caminhada, bermuda pra banho, camiseta, boné, jaqueta, luva, só roupa de modo geral, porque lá eles vão dar esse lindo uniforme laranja aqui, incrível, né? Vai começar a ficar esquisito quando chega nas coisas de higiene pessoal. Olha lá. Vaselina, talco ou pomada para assadura. Olha, longe de mim querer dizer alguma coisa. Eu estou apenas levantando os itens necessários para caso alguém queira ir, tá? Não tô falando nada. Não vai me cancelar no Twitter. Eu nem não falei nada. Só li os itens aqui. Se você pensou alguma coisa, você pensou. Eu não disse. Vamos lá, outros artigos úteis. Bíblia, né? Claro que teria uma Bíblia. Achou que o legendário número 1 ia ficar de fora? Esse movimento não religioso jamais deixaria passar a ausência de Bíblia. E eles ainda colocam, ó, traga numa embalagem que a impeça de molhar. Isso aqui é importante, né? Porque vai que eles têm que atravessar um rio e só Jesus consegue ir por cima. É bom aviso de vocês aí. 200 gramas de cal, né? Mas eu já fui crente e posso falar com, assim, garanto pra vocês que pra eles servem qualquer tipo de pó branco. Durante todo o período do evento você estará incomunicável, portanto, avise seus familiares. Meu amor, tudo bem? Seguinte, ó, eu vou ali na montanha rapidão aprender a ter caráter. Agora, aos 35 anos, pai de 2 filhos. Continua fazendo tudo em casa, já que você faz isso já sozinha há 40 anos, que dessa vez, pelo menos, eu não vou te atrapalhar por 3 dias. No próximo dia, após o retorno, às 19, teremos um jantar exclusivo para quem subiu a montanha. Vamos comemorar as conquistas e também para que você possa receber o seu boné com o seu número. Aqui vemos a prática de venda casada, boné e caráter. A gente tem um áudio que a gente conseguiu pegar do grupo do Legendário, onde eles passam as regras do rolê. Dá uma olhada. Amigos, só tô passando aqui para explicar as regras do Banho dos Campeões. Tem regra? Tem. É organizado, é um evento bom, então tem regras. Única regra: não pode beijar na boca. Ah, mas pode ter penetração? Pode. Ah, mas pode enfiar o dedo no toba? Pode. Vai estar ensaboado? Pode ir. Ah, mas é frescura dar uma mamada? Não é. Vai estar limpo, a neca vai estar limpa, a boca vai estar lá perto, pode cair de boca, não tem problema, não é frescura, não é considerado gay. Agora, se beijar na boca, tá limado, vai ser excluído.